Os médicos disseram que ele estava inconsciente. O que descobri à noite mudou tudo. Quando os médicos disseram que ele não voltaria, eu já estava sentada naquela cadeira dura havia horas. A sala cheirava a desinfetante antigo, daqueles que grudam na garganta e não saem mesmo depois que você vai embora. O monitor ao lado da cama fazia um som ritmado, quase educado, como se estivesse pedindo desculpa por continuar funcionando, enquanto o resto da vida tinha parado. Eu olhava para o peito do meu marido, subindo e descendo de forma mecânica, auxiliado por aparelhos, e tentava entender como 10 anos da nossa história tinham sido reduzidos àquele movimento mínimo. Eles chamavam de coma profundo. Diziam, estado vegetativo, com uma naturalidade que me feriu mais do que qualquer notícia dura. Para eles, era um diagnóstico. Para mim, era o homem que eu amava, deitado ali, silencioso demais. No começo, eu falava com ele o tempo todo. Contava sobre o dia, sobre o trânsito, sobre as contas atrasadas, sobre a vizinha que insistia em perguntar se já havia alguma melhora. Eu falava porque precisava acreditar que alguma coisa atravessava aquele silêncio. Os médicos diziam que não. Diziam que não havia resposta, que não havia consciência, que não havia dor. Eu me agarrava a isso quando precisava dormir à noite. Pensar que ele não sentia nada tornava tudo um pouco menos cruel. Um pouco. Com o passar dos anos, o hospital se tornou uma extensão da minha casa. Eu sabia qual enfermeira gostava de café forte, qual técnico fazia menos barulho ao entrar no quarto, qual médico evitava contato visual quando não tinha novidades. Aprendi a interpretar pequenos detalhes, como a forma como alguém fechava a porta ou ajustava o lençol. Tudo virava sinal. Tudo virava possibilidade. Mas o tempo passava e nada mudava. O corpo dele permanecia ali, preservado, limpo, imóvel. Um corpo que eu continuava a cuidar como se fosse possível, com isso, manter viva a parte que eu não conseguia mais alcançar. Foi depois de muitos anos que algo pequeno começou a me incomodar. Tão pequeno que demorei a admitir, até para mim mesma. As roupas. No início, eu achava que era cansaço meu. Eu vinha quase todos os dias, sempre nos mesmos horários, e a rotina cria confusão. Mas comecei a notar que, algumas vezes, quando chegava pela manhã, ele estava com uma roupa diferente da que eu lembrava de ter visto no dia anterior. Não era algo óbvio. Às vezes era a camisa do pijama hospitalar, outras vezes a manta dobrada de um jeito diferente. Eu perguntava de forma casual às enfermeiras. Elas respondiam com a mesma frase decorada. Troca de rotina, senhora. Higiene noturna. Fazia sentido. Eu aceitava. Queria aceitar. Mesmo assim, a sensação não ia embora. Havia algo de específico na forma como as roupas estavam arrumadas. Não era apenas limpo. Era cuidado demais. Ajustado demais. Como alguém que se preocupa não só em trocar, mas em escolher. Eu comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. O botão fechado até o topo. A manga dobrada de forma simétrica. Pequenas coisas que não combinavam com a pressa de um plantão noturno. Eu conhecia aquela pressa. Eu a via todos os dias. Eu tentei afastar esses pensamentos. 10 anos ao lado de um homem em coma fazem qualquer pessoa questionar a própria sanidade. Eu dizia a mim mesma que estava projetando coisas, que precisava de algo para ocupar a mente. Mas à noite, quando deitava sozinha na nossa casa silenciosa, a imagem voltava. Ele, imóvel, vestido de forma quase íntima, como se alguém tivesse parado ali mais tempo do que o necessário. Houve uma noite em que cheguei mais cedo do que o normal. O corredor estava mais vazio, as luzes mais baixas. Quando entrei no quarto, senti um frio estranho na espinha. Não havia ninguém ali, apenas ele, mas a sensação de presença era quase física. Eu fiquei parada alguns segundos, ouvindo. Nada além do som regular das máquinas. Mesmo assim, meu coração acelerou. Olhei para ele e percebi algo que não conseguia explicar de imediato. O lençol estava levemente amassado do lado esquerdo da cama, como se alguém tivesse se apoiado ali há pouco tempo.
Eu não disse nada. Sentei-me, segurei a mão dele e fiquei em silêncio. Naquele dia, não consegui falar como antes. As palavras pareciam inadequadas. Voltei para casa com um peso no peito que não consegui nomear. Foi ali que comecei a pensar em algo que, até então, eu evitava. E se eu não estivesse imaginando? E se houvesse algo acontecendo naquele quarto quando eu não estava? A ideia me assustava não apenas pelo que poderia significar, mas pelo que dizia sobre mim. Sobre como eu tinha aceitado tudo por tanto tempo. Eu sempre fui a esposa presente. A mulher fiel que não desistiu. Que não foi embora. Essa imagem era parte da minha identidade. Questioná-la era como puxar um fio que poderia desfazer tudo. Mesmo assim, a dúvida cresceu. Eu comecei a prestar mais atenção. Anotar mentalmente horários, detalhes, mudanças mínimas. Ninguém parecia desconfortável com a minha presença. Pelo contrário, todos eram gentis, quase solícitos demais. Isso, estranhamente, só aumentava minha inquietação. Gentileza excessiva também pode esconder coisas. Foi então que tomei uma decisão que nunca pensei que tomaria. Algo silencioso, sem confrontos, sem acusações. Eu disse a todos que ficaria fora alguns dias. Uma viagem curta. Precisava descansar a cabeça. Recebi olhares compreensivos, palavras de apoio. Ninguém questionou. Por fora, eu mantive a postura calma de sempre. Por dentro, algo já tinha mudado. Eu não estava indo descansar. Eu estava voltando para descobrir. Naquela noite, enquanto fingia estar a quilômetros dali, eu já sabia que nada, absolutamente nada, seria como antes. E eu ainda não fazia ideia do quanto. Eu voltei naquela mesma noite. Não pela entrada principal, não pelo estacionamento que eu usava há anos. Entrei pela lateral, a que os funcionários usam quando trocam de turno, aproveitando o fluxo de gente que ninguém repara. Eu conhecia o hospital melhor do que gostaria. Sabia quais câmeras estavam sempre com o visor ligeiramente inclinado, quais corredores ficavam quase desertos depois das 10. Não fiz isso com a sensação de estar cometendo algo errado. Fiz com a sensação de estar, finalmente, fazendo algo necessário. O quarto dele estava exatamente como eu esperava. Luz baixa, o som constante das máquinas, o mesmo cheiro de sempre. Fechei a porta com cuidado e fiquei alguns minutos parada, tentando regular a respiração. Meu corpo inteiro parecia em alerta, como se tivesse entendido antes de mim que algo importante estava prestes a acontecer. Olhei para ele, meu marido. 10 anos sem uma palavra, sem um gesto consciente, sem um olhar. A ideia de que eu estava ali para observá-lo, e não apenas cuidar, me deu um nó no estômago. Esperei. Primeiro sentada, depois em pé. O tempo se arrastava de um jeito quase cruel. Cada minuto parecia mais longo do que o anterior. Por um instante, pensei que tinha exagerado. Que não aconteceria nada. Que eu iria embora com vergonha de mim mesma. Foi quando ouvi passos no corredor. Leves, controlados. Pararam em frente à porta. Alguém ficou ali por alguns segundos antes de entrar. Aquela pausa me fez gelar. Não era alguém com pressa. Era alguém que sabia exatamente onde estava indo. A porta se abriu devagar. Eu me escondi atrás da divisória, prendendo a respiração. Uma mulher entrou. Não era nenhuma das enfermeiras que eu via durante o dia. Era mais jovem, usava o uniforme, mas o corpo não carregava o cansaço típico do fim de plantão. Ela fechou a porta atrás de si com cuidado excessivo, como quem não quer ser interrompida. Olhou rapidamente para os lados, depois para a cama. Para ele. Ela se aproximou como alguém que já fez aquilo muitas vezes. Não havia hesitação. Colocou a bolsa no chão, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Eu observava cada movimento com uma atenção quase dolorosa. Ela começou falando baixo, num tom que não era profissional. Era íntimo, familiar. Dizia o nome dele de um jeito que eu reconheci na hora, do jeito que eu mesma dizia quando estávamos sozinhos. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo de que ela ouvisse. A mulher passou a mão pelo braço dele, ajeitou o lençol, depois a gola da camisa. Falava coisas do dia a dia,
como se estivesse contando novidades para alguém que podia responder. Comentou sobre o clima, sobre um atraso no ônibus, sobre uma discussão boba com alguém do trabalho. Nada que justificasse aquela presença prolongada. Nada que exigisse aquele cuidado específico. Em determinado momento, ela se inclinou mais perto do rosto dele. Tão perto que precisei desviar o olhar por um segundo. Aquilo não era parte de nenhum protocolo médico. Ela suspirou, como quem carrega algo pesado demais para guardar sozinha. Disse que estava cansada de esperar, que ninguém entendia o que ela sentia. Falou que ele prometeu que iria acordar. Prometeu. Essa palavra ecoou dentro de mim como um golpe surdo. Eu queria sair dali. Queria interromper. Queria gritar. Mas meu corpo não respondeu. Fiquei imóvel, absorvendo cada detalhe, cada frase dita em voz baixa. Ela falou do passado deles, de encontros que eu nunca soube, de conversas que não me incluíam. Falou como se aquele quarto fosse um espaço seguro, fora do mundo, como se eu não existisse. E naquele instante, percebi algo ainda mais difícil de aceitar. Para todos ali, talvez eu realmente não existisse mais como esposa, apenas como uma presença funcional, previsível, conveniente. Quando ela se levantou para ir embora, ajeitou as roupas dele com um cuidado quase ritual. Beijou a testa dele, um gesto rápido, mas carregado de significado. Antes de sair, disse que voltaria na noite seguinte. Disse isso com naturalidade, como quem cumpre uma rotina. A porta se fechou e o silêncio voltou a ocupar o quarto. Um silêncio diferente, mais pesado, mais definitivo. Eu saí de trás da divisória devagar. Minhas pernas tremiam, mas minha mente estava estranhamente clara. Olhei para ele de novo. Nada havia mudado em seu corpo, mas tudo havia mudado em mim. A dúvida tinha acabado. A sensação difusa tinha se transformado em algo concreto, impossível de ignorar. Não era apenas sobre traição ou sobre uma relação escondida. Era sobre anos de decisões tomadas sem mim. Sobre uma história paralela construída enquanto eu permanecia fiel a uma versão que talvez nunca tivesse sido completa. Sentei-me ao lado da cama, no lugar onde ela tinha estado minutos antes. Não chorei. Não naquele momento. Apenas respirei fundo e fiquei ali, entendendo, pouco a pouco, que o silêncio dele nunca foi vazio e que o meu também não poderia continuar sendo. Naquela noite, eu não voltei para casa. Não tinha como. O quarto parecia pequeno demais para tudo o que eu estava segurando por dentro. Fiquei sentada ao lado dele até o amanhecer, observando a luz mudar lentamente pela janela estreita, como se o mundo insistisse em continuar apesar de mim. Eu tentava organizar os pensamentos, mas eles vinham em ondas, não em linhas retas. A mulher, as palavras dela, o jeito como falava com ele como alguém que espera a resposta. Não havia histeria ali. Era isso que mais me perturbava. Havia convicção. Eu comecei a rever os últimos anos sob uma lente diferente. As pequenas resistências da equipe quando eu fazia perguntas mais detalhadas, as respostas vagas. A forma como sempre me desencorajavam a ficar até muito tarde. Diziam que eu precisava descansar, cuidar de mim. Eu acreditei, porque confiar era mais fácil do que suspeitar. Porque eu precisava acreditar que, mesmo naquele silêncio, havia limites sendo respeitados. Perceber que talvez não houvesse me deixou com uma sensação de exposição profunda, quase vergonhosa. Quando o dia começou oficialmente, eu já tinha tomado uma decisão interna. Não iria confrontar ninguém ainda. Confronto exige pressa. E eu não queria agir a partir do impulso. Eu queria entender. Saber até onde aquilo ia. Saber quem mais sabia. Saber, principalmente, o que estava sendo decidido sobre a minha vida sem que eu tivesse voz. Fingi normalidade. Cumprimentei a equipe, respondi perguntas, assinei papéis. Ninguém desconfiou de nada. Essa normalidade forçada me deu uma clareza dolorosa. Eu era previsível demais. Invisível demais. Passei os dias seguintes observando. Não apenas o quarto dele, mas as dinâmicas ao redor. Notei olhares trocados, conversas interrompidas quando eu me aproximava. Nada explícito. Nada que pudesse ser apontado sem parecer paranoia. Ainda assim,
Eu sentia, e estranhamente, essa sensação começou a me fortalecer. Pela primeira vez em anos, eu não estava apenas reagindo. Eu estava atenta. Em algum momento pensei que talvez ele soubesse. Que talvez, de alguma forma que a medicina não reconhecia, ele estivesse consciente o suficiente para participar daquela história paralela. Essa ideia me atravessou como uma lâmina lenta. Não por ciúme imediato, mas pela possibilidade de que eu tivesse sido mantida ali por conveniência. A esposa dedicada, a figura estável, enquanto outras escolhas eram feitas no escuro. Não era vingança o que começava a nascer em mim. Era a necessidade básica de não continuar sendo enganada. Se você que está ouvindo isso agora já se sentiu fora da própria história, talvez entenda por que eu não parei. Em algum lugar dentro de mim, eu pensei que, se histórias como essa fazem sentido para você, se tocaram em algo que você reconhece, se inscrever no canal ajuda a manter esse tipo de narrativa viva. Às vezes, ouvir a verdade de outra pessoa é o primeiro passo para encarar a própria. Voltei a fingir uma viagem alguns dias depois. Dessa vez, com mais cuidado. Avisei com antecedência, organizei horários, deixei tudo parecer absolutamente comum. Mas eu já não era a mesma mulher que tinha feito isso da primeira vez. Voltei à noite mais cedo e me posicionei de um jeito diferente. Não fiquei atrás da divisória. Fiquei embaixo da cama. O chão era frio, o espaço apertado, o coração quase não cabia no peito. Eu precisava ouvir tudo. Cada palavra. Ela entrou novamente. Sozinha. Repetiu os mesmos rituais. Mas naquela noite, falou mais. Falou de decisões, de médicos que entendiam a situação, de como era injusto eu continuar tendo controle legal sobre algo que, segundo ela, já não me pertencia emocionalmente. Ela disse com todas as letras que eu estava apenas adiando o inevitável, que ele não era mais meu. Aquilo não foi dito com raiva. Foi dito com uma certeza calma, quase administrativa. Foi ali que algo dentro de mim se reorganizou. Não houve explosão. Não houve choque novo. Houve alinhamento. Eu entendi que não se tratava apenas de um caso escondido, mas de um sistema inteiro funcionando à margem da minha confiança. E eu fazia parte dele apenas como peça silenciosa. Quando ela saiu, eu não chorei. Fiquei ali mais alguns minutos, respirando devagar, sentindo o frio do chão, sentindo o peso da decisão que começava a se formar. Nos dias seguintes, procurei respostas fora daquele quarto, discretamente. Consultei um advogado especializado em direitos de pacientes. Não contei tudo. Apenas fiz perguntas. Descobri coisas que ninguém nunca tinha me explicado com clareza. Descobri brechas. Descobri limites. Descobri que minha presença constante, minha fidelidade quase automática, tinha sido usada contra mim. Não por maldade explícita, mas por conveniência. E conveniência também machuca. Eu ainda ia ao hospital todos os dias. Sentava ao lado dele. Segurava sua mão. Mas algo tinha mudado no silêncio entre nós. Ele já não era apenas o homem que eu esperava que voltasse. Era também o centro de uma verdade que eu precisava enfrentar, para continuar inteira. Eu não sabia ainda como tudo aquilo terminaria. Só sabia que não iria mais fingir que não via. Não era vingança. Começava a ficar claro, mesmo naquele estágio, que era sobrevivência. Eu comecei a agir com uma calma que até me surpreendeu. Não porque eu estivesse em paz, mas porque alguma coisa dentro de mim tinha entendido que qualquer movimento brusco seria usado contra mim. Passei a observar os horários com mais precisão. Anotei mentalmente quem entrava e saía, quanto tempo ficava, em quais noites aquela mulher aparecia. Não era todos os dias. Havia um padrão, e padrões dizem muito quando a gente decide parar de ignorá-los. Também comecei a ouvir mais do que falar. A equipe comentava coisas aparentemente banais, achando que eu não prestava atenção. Um médico mencionou, em tom casual, que era admirável eu ainda estar ali depois de tanto tempo. Não era um elogio. Era quase um comentário sobre utilidade. Em outro dia, uma enfermeira disse que algumas decisões seriam mais simples se eu fosse menos apegada. Ela sorriu ao dizer isso. Eu sorri de volta.
por dentro, algo se fechou. O advogado foi claro quando voltei a falar com ele, agora com perguntas mais diretas. Havia protocolos. Havia ética. Havia limites muito claros sobre quem podia ou não ter acesso íntimo a um paciente em coma. O que eu tinha visto não era apenas moralmente questionável. Era uma violação. Mas provar exigiria cuidado. Exigiria tempo. Exigiria que eu continuasse sendo a mulher previsível por mais um pouco. Eu concordei. Não porque fosse fácil, mas porque era necessário. Continuei indo ao hospital como sempre. Levava livros que ele nunca lia, flores que ele nunca via. Conversava em voz baixa, como se nada tivesse mudado. Mas agora, quando eu falava também para mim. Falava para não esquecer quem eu era antes de tudo aquilo. Lembrei de como sempre fui a responsável, a que segura as pontas, a que não faz escândalo. Percebi que essa versão de mim tinha sido conveniente demais para todos ao redor. Em uma das noites, enquanto fingia mais uma vez estar fora da cidade, fiquei novamente escondida. Dessa vez, não embaixo da cama. Fiquei sentada no escuro do banheiro do quarto, a porta entreaberta. Eu precisava confirmar algo. Precisava ter certeza absoluta de que não estava exagerando. Quando ela entrou, repetiu os gestos, mas algo mudou. Ela falou de futuro, falou de quando tudo isso acabasse. Falou de uma vida que claramente não me incluía. Em nenhum momento questionou se eu concordaria. Porque, na cabeça dela, eu já tinha sido excluída havia muito tempo. Foi aí que ouvi algo que me gelou de verdade. Ela mencionou documentos. Disse que alguns médicos estavam preparando o terreno, que era só questão de tempo até que eu me cansasse, até que eu cedesse. Aquilo não era apenas uma relação escondida. Era uma espera calculada pela minha desistência. Eu senti o chão sumir por alguns segundos, mas me mantive imóvel. Cada palavra precisava ficar gravada na minha memória. Quando voltei para casa naquela noite, sentei na sala escura e fiquei ali por horas. Não chorei. Não liguei para ninguém. Apenas pensei. Pensei em tudo o que eu tinha sustentado sozinha por 10 anos. Pensei no quanto a minha resistência tinha sido lida como fraqueza. E pela primeira vez, me permiti uma pergunta que sempre evitei. E se ficar também fosse uma forma de me perder? No dia seguinte, dei início a algo que eu deveria ter feito muito antes. Comecei a me preparar para falar. Não para gritar. Não para acusar impulsivamente. Para falar no momento certo, com as pessoas certas, do jeito certo. Pedi cópias de prontuários. Solicitei reuniões formais. Passei a fazer perguntas por escrito. A reação foi sutil, mas perceptível. O clima mudou. A gentileza excessiva deu lugar a uma cautela desconfortável. Eu via nos olhos de alguns deles a surpresa. Não porque eu estivesse errada, mas porque eu estava saindo do papel que me deram sem pedir permissão. Aquilo por si só já era um tipo de ameaça. Ainda assim, eu não me sentia poderosa. Me sentia cansada. Cansada de carregar uma história que não era contada inteira. Mas havia algo novo misturado a esse cansaço. Uma firmeza silenciosa. Eu não precisava destruir ninguém. Não precisava expor nada de forma teatral. Eu só precisava parar de sustentar uma mentira que não me protegia mais. Naquela fase, eu entendi algo importante. O silêncio nem sempre é ausência. Às vezes, é escolha. E eu tinha ficado em silêncio por tempo demais. Não por amor apenas, mas por medo do que eu encontraria se começasse a falar. Agora, esse medo já não me controlava. Eu ainda não sabia como tudo iria se desenrolar, mas sabia, com uma clareza quase dolorosa, que eu não sairia dessa história menor do que entrei. E isso, naquele momento, já era o começo de uma mudança que ninguém mais poderia impedir. As semanas seguintes foram estranhas, como se eu estivesse vivendo duas realidades ao mesmo tempo. Na superfície, nada tinha mudado. Eu continuava entrando naquele quarto com a mesma postura, sentando na mesma cadeira, segurando a mesma mão fria. Para quem observasse de fora, eu ainda era a esposa resiliente, quase simbólica. Mas por dentro, cada gesto era calculado. Cada palavra que eu dizia tinha um peso diferente. Eu não estava mais ali apenas por ele. Eu estava ali por mim. As reuniões começaram a acontecer.
sempre formais demais, sempre com mais pessoas do que o necessário. Médicos, assistentes, alguém do setor administrativo. Falavam comigo como se estivessem me fazendo um favor ao explicar coisas que eu já sabia havia anos. Usavam termos técnicos, gráficos, probabilidades. Eu escutava tudo com atenção, fazia perguntas objetivas, anotava respostas. Em nenhum momento mencionei o que eu tinha visto. Não ainda. Eu precisava entender quem estava realmente envolvido e quem apenas seguia o fluxo sem questionar. Em uma dessas reuniões, percebi algo que antes teria passado despercebido. Quando mencionei a importância de respeitar os limites éticos no cuidado noturno, houve um silêncio breve, quase imperceptível. Um dos médicos pigarreou. Outro desviou o olhar. Foi ali que tive certeza de que aquilo não era um delírio isolado meu. Havia conhecimento. Talvez não total, talvez não assumido, mas havia. Continuei fingindo viagens. Continuei observando. E em uma dessas noites, algo diferente aconteceu. A mulher entrou, como sempre, mas não estava calma. Estava tensa. Andava de um lado para o outro do quarto, falava mais rápido, errava gestos simples. Disse que eu estava dando trabalho. Usou essa expressão, trabalho, como se eu fosse um obstáculo logístico, não uma pessoa. Ela reclamou que os médicos estavam ficando cautelosos demais, que eu estava complicando as coisas. Aquilo me deu uma confirmação silenciosa de que minhas perguntas estavam surtindo efeito. Em determinado momento, ela se aproximou do rosto dele e falou algo que eu nunca vou esquecer. Disse que talvez fosse melhor se eu finalmente aceitasse a situação, que algumas pessoas simplesmente não sabem a hora de ir embora. Ouvir isso, escondida no mesmo quarto, foi como me ver pelos olhos dela, não como esposa, não como mulher, como alguém que ocupa um espaço que ela acha que deveria ser dela. Naquela noite, quando ela saiu, eu não esperei. Saí logo depois, pela mesma porta lateral, com uma clareza quase assustadora. Eu não precisava mais de provas adicionais. O que eu precisava agora era de testemunhas certas. Pessoas com autoridade moral, não apenas jurídica. Alguém que não pudesse ser facilmente desacreditado como esposa emocionalmente abalada. Foi assim que procurei a ouvidoria do hospital. Não fiz acusações diretas. Relatei desconfortos, incoerências, situações observadas ao longo do tempo. Falei com calma, com detalhes. Vi a expressão da mulher à minha frente mudar gradualmente. Ela começou profissional, distante. Terminou séria demais. Pediu datas. Pediu nomes. Pediu que eu formalizasse tudo por escrito. Eu fiz. A partir daquele dia, o clima mudou de verdade. A mulher parou de aparecer por algumas noites. Quando voltou, estava visivelmente mais contida. Não falava mais de futuro. Não tocava nele da mesma forma. A intimidade tinha sido substituída por uma rigidez defensiva. Aquilo me disse muito. Não porque eu sentisse alívio, mas porque confirmou que limites estavam finalmente sendo desenhados. Houve um dia específico que marcou um ponto de virada silencioso. Eu cheguei ao hospital e fui informada de que haveria uma reunião extraordinária à noite, com a presença de um comitê de ética. Ninguém explicou o motivo diretamente, mas eu soube. Senti no corpo antes mesmo de ouvir qualquer palavra oficial. Não era uma vitória. Não ainda. Era o começo de uma exposição que eu não tinha provocado com gritos, mas com persistência. Enquanto esperava aquela noite chegar, sentei ao lado dele como tantas outras vezes. Olhei para o rosto que eu conhecia de cor, mesmo depois de tanto tempo imóvel. Pensei em tudo o que nós fomos antes disso. Pensei também no que talvez nunca tivéssemos sido de verdade. Doeu. Mas doeu de um jeito diferente. Um jeito mais limpo. Eu já não estava tentando salvar algo a qualquer custo. Estava tentando sair inteira. Se você está ouvindo essa história agora e já se sentiu presa em um papel que não escolheu, talvez entenda esse tipo de dor silenciosa. Às vezes, seguir em frente não é ir embora. É parar de se dobrar para caber onde nunca houve espaço de verdade. E foi com essa consciência que eu entrei naquela reunião naquela noite, sem saber exatamente o que seria revelado, mas sabendo,
com absoluta certeza, que eu não ficaria mais calada para preservar uma paz que nunca foi minha. A reunião aconteceu em uma sala pequena demais para a gravidade do que estava em jogo. As paredes eram claras, a mesa oval tinha marcas de uso antigo, e o ar parecia sempre um pouco frio demais, como se fosse pensado para manter as emoções sob controle. Eu sentei com as mãos apoiadas no colo, postura ereta, respiração medida. Não porque eu estivesse calma, mas porque eu sabia que qualquer rachadura seria usada para questionar minha lucidez. Eu não podia me dar esse luxo. Eles começaram falando de protocolos, como sempre. Do estado clínico dele, das avaliações mais recentes, da ausência de resposta neurológica significativa. Eu ouvi tudo em silêncio, assentindo quando necessário. Em algum momento, um dos membros do comitê, uma mulher mais velha, voz firme, olhar direto, mudou o tom. Perguntou sobre o acesso noturno ao quarto. Perguntou sobre visitas fora do horário padrão. Perguntou se havia registros formais dessas entradas. O silêncio que se seguiu não foi breve. Foi pesado. Alguém respondeu que, eventualmente, profissionais entravam para checagens. A mulher não se deu por satisfeita. Pediu nomes, pediu escalas, pediu justificativas documentadas. Eu observei os rostos ao redor da mesa mudarem de cor, quase imperceptivelmente. Não havia indignação ali. Havia preocupação. Não comigo. Com o que poderia vir à tona. Quando me deram a palavra, eu falei sem emoção visível. Relatei fatos, horários, mudanças de comportamento. Usei as palavras com cuidado, como quem sabe que cada uma precisa sustentar seu próprio peso. Não mencionei sentimentos. Não falei de traição. Falei de limites ultrapassados. De conduta. De algo que, se fosse investigado, não dependeria da minha dor para ser validado. A mulher mais velha me ouviu até o fim sem interromper. Depois, disse algo simples, mas definitivo. Aquilo seria apurado. Não prometeu nada além disso. Mas o tom não era de quem estava me acalmando. Era de quem estava assumindo responsabilidade. Nos dias seguintes, senti o efeito daquela reunião de forma quase física. A equipe ficou mais distante, mais cuidadosa. As visitas passaram a ser rigidamente controladas. Um novo sistema de registro foi implantado. Nada foi dito diretamente a mim, mas eu sentia. A engrenagem tinha mudado de ritmo. Ela não voltou mais à noite. Soube, por comentários atravessados, que havia sido afastada temporariamente. Transferida de setor. Nada oficial chegou até mim, mas eu não precisava. A ausência dela dizia o suficiente. Ainda assim, não houve sensação de vitória. O que eu sentia era um esvaziamento lento, como se algo que esteve tensionado por anos finalmente tivesse afrouxado, deixando à mostra o cansaço real. Em uma tarde chuvosa, enquanto eu estava sentada ao lado dele, entrou no quarto um médico que eu quase nunca via. Era conhecido por ser direto, pouco afeito a rodeios. Ele checou os aparelhos, anotou algo no prontuário e, antes de sair, parou. Olhou para mim e disse, com um respeito que eu não ouvia havia muito tempo, que eu tinha feito a coisa certa. Não elaborou. Não pediu desculpas. Mas aquele reconhecimento, vindo de alguém que não precisava me agradar, teve um peso silencioso enorme. Eu fiquei ali depois que ele saiu, olhando para o rosto imóvel à minha frente. Pela primeira vez em anos, eu não senti que precisava provar nada. Nem amor, nem resistência, nem lealdade. Eu tinha sustentado aquela história por tempo demais sozinha. E agora, pela primeira vez, ela estava sendo vista como realmente era. Se você que acompanha essa história já sentiu que só quando começou a impor limites é que o mundo resolveu prestar atenção, talvez entenda o que eu vivi naquele período. Às vezes, a gente passa anos sendo forte em silêncio, e quando finalmente fala, descobrem que sempre ouviram. Só escolheram ignorar. Eu não sabia ainda como tudo terminaria. Mas uma coisa já estava clara dentro de mim. Eu não era mais a mulher invisível naquela sala. E isso, por si só, já tinha mudado tudo. Depois daquele período, algo curioso aconteceu. O silêncio mudou de textura. Já não era o silêncio pesado de quem esconde, nem o silêncio conivente de quem evita conflito.
Era um silêncio de ajuste, de reorganização. E pela primeira vez em 10 anos, eu não era o elemento estático dentro dele. As investigações não eram comentadas abertamente, mas os efeitos apareciam em pequenas correções diárias. Novos profissionais no plantão noturno. Portas que antes ficavam encostadas agora permaneciam abertas. Registros assinados com mais cuidado. Tudo muito técnico, muito discreto. Do jeito que instituições fazem quando precisam corrigir algo sem admitir publicamente que erraram. Eu observava tudo com atenção, sem exigir explicações. Eu já tinha aprendido que, naquele ambiente, quem pede demais perde força. Em mim, no entanto, o movimento era outro. Comecei a perceber o quanto minha vida tinha sido suspensa junto com a dele. Amigos que se afastaram aos poucos. Convites recusados automaticamente. Planos interrompidos com a justificativa de "não posso agora". Agora tinha virado 10 anos. E ninguém questionou. Nem eu. Houve um dia específico, aparentemente comum, em que me dei conta disso de forma quase física. Eu estava sentada ao lado da cama, lendo um livro em voz alta, um hábito antigo, mais meu do que dele, quando percebi que já não escolhia os livros pensando se ele gostaria. Escolhia pensando no que me fazia bem. Aquilo me assustou por um segundo. Depois, me trouxe um alívio silencioso. Era como se uma parte de mim estivesse, finalmente, respirando sem culpa. Os médicos continuavam falando em prognósticos limitados, em manutenção de cuidados, em estabilidade. Nada tinha mudado clinicamente, mas algo essencial tinha mudado no acordo invisível que existia ali. Eu já não aceitava tudo sem questionar. E, curiosamente, quanto mais firme eu ficava, mais respeito surgia ao meu redor. Não carinho. Respeito. Eu aprendi a diferença. Algumas semanas depois, fui chamada para outra reunião. Dessa vez, menor. Menos gente. O mesmo comitê de ética, a mulher de olhar firme e um representante jurídico do hospital. Não havia clima de tensão. Havia seriedade. Falaram de ajustes internos, de medidas tomadas, de afastamentos confirmados. Não citaram nomes. Não precisavam. Em determinado momento, a mulher disse algo que ficou gravado em mim. Seu papel aqui sempre foi maior do que fizeram parecer. Eu assenti, sem emoção visível. Mas por dentro, algo se reorganizou de vez. Naquele dia, quando voltei para casa, sentei sozinha na cozinha e chorei. Não de raiva, não de tristeza aguda. Chorei de cansaço acumulado. De luto por uma versão de mim que se perdeu tentando sustentar tudo sozinha. Foi um choro contido, adulto, sem drama. Do tipo que limpa, não do tipo que afunda. A partir dali, comecei a tomar decisões pequenas, mas irreversíveis. Voltei a trabalhar meio período. Reativei contatos antigos. Passei a não ir ao hospital todos os dias. No começo, isso me deu culpa. Uma culpa quase automática, como se eu estivesse quebrando um voto sagrado. Mas ninguém questionou. E isso, mais uma vez, me mostrou o quanto aquela cobrança sempre tinha sido mais interna do que externa. Ele continuava ali. O mesmo corpo, o mesmo silêncio. Mas a relação entre nós já não era baseada em sacrifício cego. Era baseada em presença consciente. Quando eu estava inteira. Quando não estava, eu não me punia por isso. Demorei para entender que fidelidade não precisa ser sinônimo de anulação. Em uma dessas visitas menos frequentes, aconteceu algo que para qualquer outra pessoa talvez fosse irrelevante. Um ajuste involuntário no dedo. Um movimento mínimo, que poderia ser apenas reflexo. Os médicos foram cautelosos. Não criaram expectativas. E pela primeira vez, eu também não criei. Observei, registrei, segui. Não me agarrei. Não projetei. Aquilo não era mais sobre esperar milagres. Era sobre não me perder de novo. Se você está acompanhando essa história até aqui, talvez perceba que não houve um grande confronto, nem um escândalo público. A virada não veio em forma de explosão. Veio em forma de limite. Às vezes, é isso que muda tudo. Eu ainda não sabia como essa história terminaria. Mas já sabia.
com uma clareza tranquila, que qualquer que fosse o desfecho, eu não estaria mais ajoelhada diante dele, nem diante de ninguém. Eu tinha aprendido, talvez da forma mais dura possível, que permanecer não é o mesmo que desaparecer, e que sobreviver, muitas vezes, exige a coragem silenciosa de se colocar de pé, enquanto todos ainda esperam que você continue sentada. Com o passar do tempo, comecei a perceber que a mudança mais difícil não estava no hospital, nem na equipe, nem nas regras novas. Estava em mim. Porque quando a gente passa anos lutando para manter algo de pé, mesmo que silencioso, aprender a soltar não é um gesto simples. É quase contraintuitivo. Eu ainda entrava naquele quarto com cuidado, como se qualquer passo em falso pudesse desfazer tudo. Mas já não entrava pedindo permissão ao próprio medo. Houve um dia em que sentei na cadeira e, pela primeira vez, não senti vontade imediata de falar. Fiquei apenas ali, em silêncio, observando o rosto dele, os aparelhos, a luz constante. Não era frieza. Era presença sem esforço. Eu não precisava mais preencher o espaço para justificar minha permanência. Aquilo me mostrou algo importante. Por anos, eu tinha confundido amor com vigilância, como se ao desgrudar os olhos, algo terrível fosse acontecer. Talvez tivesse sido assim no início. Mas agora não. Algumas pessoas começaram a comentar que eu parecia diferente, mais centrada, menos abatida. Uma enfermeira mais antiga, que sempre foi respeitosa comigo, disse num tom quase tímido que admirava a forma como eu tinha segurado tudo. Eu agradeci, mas não corrigi a frase. Não expliquei que eu não estava mais segurando. Eu estava redistribuindo o peso. E isso muda tudo. A mulher não voltou. Nunca mais. Em nenhum horário. Nenhuma tentativa de contato. Nenhuma explicação. Soube, por vias indiretas, que havia pedido transferência definitiva. Que o episódio tinha sido tratado como falha grave de conduta. A instituição seguiu em frente. Como instituições sempre fazem. Não houve pedido formal de desculpas a mim. E, curiosamente, eu já não precisava disso. O reconhecimento silencioso, aliado à mudança prática, foi suficiente. O que não foi imediato foi o ajuste interno. Havia noites em que eu acordava com a sensação de que tinha esquecido algo importante. Uma responsabilidade, um dever. Levava alguns segundos para lembrar que aquela sensação vinha de anos de alerta constante. De viver como se tudo dependesse exclusivamente de mim. Demorei, mas comecei a aceitar que não dependia. Não mais. Se você que escuta essa história agora já se sentiu indispensável a ponto de desaparecer como pessoa, talvez entenda essa fase estranha. Quando a gente começa a se retirar de um lugar que ocupou por sobrevivência, o corpo estranha, a mente questiona. Mas é ali que mora a cura silenciosa. Em uma das últimas reuniões formais, o comitê de ética me informou que o caso estava encerrado. Medidas tomadas. Protocolos revisados. Agradeceram minha postura colaborativa. Eu ouvi tudo com atenção e respondi apenas o necessário. Ao sair da sala, senti algo que não sentia havia muito tempo. Leveza. Não porque tudo tivesse se resolvido perfeitamente, mas porque eu já não estava carregando sozinha um problema que nunca foi só meu. Continuei visitando meu marido. Menos por obrigação, mais por escolha. Às vezes falava. Às vezes ficava em silêncio. Em nenhum momento voltei a fingir que nada tinha acontecido. Entre nós, havia agora uma verdade que não precisava ser dita em voz alta. Eu tinha visto, eu tinha entendido, e eu tinha decidido não me anular para sustentar uma narrativa confortável para os outros. Aos poucos, comecei a reorganizar minha própria vida com mais firmeza. Não grandes mudanças cinematográficas. Coisas reais, rotina, autonomia, um futuro possível que não dependia exclusivamente de um desfecho médico. E isso não me tornava menos humana, me tornava inteira. Eu ainda não sabia se ele acordaria algum dia. Aprendi a conviver com essa incerteza sem fazer dela o centro da minha existência. Se acontecesse, eu lidaria com isso com a mesma lucidez que tinha aprendido a construir. Se não acontecesse, eu também sobreviveria. Essa foi a conclusão mais difícil e mais libertadora de todas. E foi ali, naquele equilíbrio novo,
que eu entendi algo que demorou 10 anos para se formar dentro de mim. Eu não precisei destruir ninguém, nem expor tudo ao mundo, nem gritar para ser ouvida. Eu precisei apenas parar de desaparecer. Não foi vingança. Nunca foi. Foi sobrevivência. Depois dessa compreensão, o tempo passou de um jeito diferente. Não mais como algo que escorria enquanto eu esperava, mas como algo que se organizava ao meu redor. Eu voltei a reconhecer os dias da semana pelo que eles eram, não apenas pelo horário das visitas. Voltei a sentir cansaço por motivos normais, e não aquele esgotamento profundo de quem vive em estado de alerta permanente. Ainda havia dor, claro, mas ela já não comandava tudo. Foi nesse período que algo inesperado aconteceu. Não um milagre, não uma virada dramática. Algo muito menor, e por isso mesmo, mais perturbador. Em uma manhã comum, enquanto eu segurava a mão dele e falava sobre coisas simples, senti uma pressão leve. Quase nada. Se eu não estivesse atenta, teria ignorado. Meu corpo reagiu antes da razão. Eu congelei. Esperei. Não houve repetição imediata. Nenhum movimento evidente. Apenas aquele instante breve. Chamei a equipe. Eles fizeram os testes de sempre com a cautela de quem já viu muitas falsas esperanças. Anotaram, observaram, concluíram que poderia ser reflexo, poderia não ser. Não criaram expectativas, e dessa vez, eu também não criei. Algo em mim tinha aprendido que nem tudo precisa virar promessa para ter significado. O curioso foi o que veio depois. Naquela noite em casa, eu pensei menos nele do que pensei em mim. No que eu faria se ele acordasse. No que eu não aceitaria mais. Pela primeira vez, essa possibilidade não me paralisou. Ela apenas existiu, como uma variável, não como um destino que engole todo o resto. Se você que acompanha essa história já se percebeu mudando por dentro antes que qualquer coisa mude por fora, talvez entenda esse momento. Às vezes, a maior transformação acontece quando a gente percebe que consegue lidar com qualquer resposta, inclusive com aquelas que antes nos destruiriam. As semanas seguintes trouxeram pequenos sinais intermitentes. Nada conclusivo. Nenhuma declaração médica animadora. Mas havia uma diferença sutil na forma como falavam comigo. Não mais como alguém que precisava ser poupada. Falavam comigo como alguém que tinha clareza. E isso não veio deles. Veio de mim. Em uma tarde específica, um neurologista mais experiente me chamou para conversar. Disse com honestidade que existia a possibilidade de algum grau de consciência preservada ao longo dos anos. Não afirmou. Não negou. Apenas abriu essa porta. Eu ouvi em silêncio. Não chorei. Não questionei. Agradeci. E ao sair da sala, senti algo que me surpreendeu. Não raiva, não desespero. Apenas um luto tardio. Luto pela mulher que passou anos se dedicando a alguém sem saber exatamente quem ele ainda era naquele silêncio. Voltei ao quarto e sentei ao lado dele. Olhei para o rosto imóvel, agora atravessado por essa nova possibilidade. Se ele tivesse ouvido tudo, se tivesse sentido tudo, se tivesse participado de alguma forma daquela história paralela. Eu não tinha mais medo dessas perguntas, porque independentemente das respostas, eu sabia quem eu era agora. Falei com ele naquele dia de um jeito diferente. Não como quem implora, não como quem espera. Falei com firmeza tranquila. Disse que eu tinha estado ali, que eu tinha cuidado, que eu tinha protegido o que precisava ser protegido, mas que eu também tinha aprendido a me proteger. Não fiz ameaças, não fiz cobranças. Apenas coloquei a verdade no espaço entre nós. Quando saí do hospital, caminhei até o estacionamento sentindo o corpo cansado, mas inteiro. Havia uma sensação estranha de encerramento se aproximando. Não do ciclo médico, mas do ciclo emocional que me manteve presa por tanto tempo. Eu não sabia quanto tempo ainda passaria naquela história, mas sabia que já não estava perdida dentro dela. E se você chegou até aqui ouvindo tudo isso, talvez entenda por que histórias assim precisam ser contadas com calma, sem exagero. Porque nem toda vitória faz barulho. Algumas apenas devolvem a gente para si mesma.
Se essa história te atravessou de alguma forma, ficar por aqui, se inscrever no canal, é uma maneira silenciosa de apoiar narrativas que não gritam, mas permanecem. Eu ainda estava ali. Ele ainda estava ali. Mas pela primeira vez em muitos anos, eu não estava mais suspensa entre esperança e medo. Eu estava de pé. E isso mudou tudo. O tempo seguiu. Não em linha reta, não de forma gentil, mas seguiu. E eu segui junto, sem resistir tanto. Havia dias em que eu sentia uma paz inesperada, quase desconfortável. Em outros, uma tristeza funda, sem nome. Aprendi a não brigar com nenhuma das duas. Ambas eram sinais de que eu estava viva fora daquela suspensão que me definiu por tanto tempo. Os pequenos sinais continuaram aparecendo de forma irregular. Um movimento quase imperceptível no canto da boca. Uma mudança mínima na respiração quando eu falava mais firme. Nada que pudesse ser apresentado como prova definitiva. Nada que justificasse manchetes ou comemorações. Mas o suficiente para mudar a forma como alguns profissionais passavam a entrar no quarto. Já não falavam dele como um corpo mantido. Falavam como um paciente em observação contínua. A diferença é sutil, mas brutal para quem ouve há anos que não há nada a ser feito. Curiosamente, isso não me trouxe euforia. Trouxe responsabilidade. Porque se houvesse mesmo algum nível de consciência, tudo o que tinha acontecido ganhava um peso diferente. As noites, as conversas, as decisões feitas à margem e, principalmente, o silêncio imposto a mim. Eu não precisava mais provar nada a ninguém, mas precisava, pela primeira vez, ser honesta comigo mesma sobre o que eu faria se aquela consciência viesse à tona. Passei dias pensando nisso. Não de forma dramática, mas prática. Onde eu colocaria meus limites, o que eu aceitaria ouvir. O que eu não negociaria mais. Eu não era mais a mulher que aguardava. Era a mulher que avaliava. Em uma manhã chuvosa, fui chamada às pressas ao hospital. Não houve alarde no telefone. Apenas um pedido para que eu fosse o quanto antes. Meu corpo reagiu automaticamente, mas minha mente permaneceu estranhamente calma. Quando cheguei ao quarto, havia mais gente do que o normal. Um neurologista, uma enfermeira-chefe, um residente. Todos com uma atenção concentrada demais. Ele tinha aberto os olhos. Não foi cinematográfico. Não houve reconhecimento imediato, nem lágrimas impulsivas. Os olhos abriram e fecharam, confusos, sem foco. Um reflexo? Talvez. Mas havia algo diferente. Um atraso mínimo. Uma reação ao som, ao toque. O médico pediu silêncio. Fez testes simples. Chamou o nome dele. Nada conclusivo. Mas também nada descartável. Eu fiquei parada ao lado da cama, observando. Não me aproximei de imediato. Não toquei. Esperei. Como se depois de tudo, eu tivesse aprendido que alguns momentos exigem presença sem invasão. Quando finalmente segurei a mão dele, senti novamente aquela pressão leve. Desta vez, repetida. Fraca. Real. O médico não prometeu nada. Disse que, se houvesse evolução, seria lenta. Que não significava recuperação plena. Que ainda havia muitas incertezas. Eu ouvi tudo com atenção. E pela primeira vez, não precisei me agarrar a nenhuma palavra para sobreviver. Nos dias seguintes, a notícia não se espalhou como se poderia imaginar. Foi tratada com cautela. Observação contínua. Mais exames. Mais registros. A diferença é que agora ninguém ousava me excluir das conversas. Eu estava em todas. Não como esposa emocionalmente fragilizada, mas como referência. Como alguém que conhecia aquele corpo, aquele silêncio, melhor do que qualquer prontuário. E então veio o momento que eu nunca imaginei que chegaria. Em uma tarde silenciosa, com a luz baixa, eu estava sozinha com ele. Falei poucas coisas. Disse meu nome. Disse que eu estava ali. Disse que ele não precisava fazer nada. Nenhuma prova. Nenhum esforço. Foi quando senti um movimento mais claro. Os dedos se fecharam, ainda fracos, mas conscientes o suficiente para não serem ignorados. Eu respirei fundo. Não chorei. Não naquele instante. Apenas disse algo que eu precisava dizer havia anos, independentemente de ele ouvir ou não. Eu fiquei. Mas agora, eu fico porque escolho.
Os olhos dele se moveram. Não focaram em mim completamente, mas se deslocaram na minha direção. Aquilo foi o suficiente para encerrar um ciclo dentro de mim. Não de esperança cega, não de sacrifício, de verdade. A partir dali, tudo foi lento. Palavras que não vinham, consciência que ia e voltava. Um processo longo, incerto, cheio de limites. E no meio disso, uma revelação que não veio da boca dele, mas de um médico antigo da equipe, chamado para avaliar o caso. Havia registros neurológicos antigos, sugerindo resposta mínima anos antes. Registros que nunca tinham sido aprofundados, arquivados, ignorados. A verdade não veio como choque, veio como confirmação. Ele esteve ali. Em algum nível, esteve. E aquela mulher também sabia disso. Quando tudo veio à tona oficialmente, não houve escândalo público. Houve relatórios. Houve afastamentos definitivos. Houve consequências discretas, porém irrefutáveis. A revelação não foi feita por mim, mas por quem tinha autoridade moral e técnica para fazê-la. Eu apenas confirmei o que vivi. Ele nunca falou sobre ela. Talvez não pudesse, talvez não quisesse. E eu não perguntei. Algumas respostas não mudam o que já foi decidido dentro da gente. Hoje, anos depois, ele segue em recuperação limitada. Não é o homem que eu conheci. E eu também não sou a mulher que esperou. Construímos uma convivência baseada em verdade, não em idealização, com ajuda profissional, com limites claros, com dignidade. Eu aprendi que ficar não é sinônimo de se perder, mas só quando a gente se escolhe primeiro. Se você chegou até o final dessa história, obrigada por ficar. De verdade. Histórias como essa não são sobre vingança, nem sobre finais perfeitos. São sobre sobrevivência silenciosa, sobre limites, sobre recuperar a própria voz quando todos se acostumaram com o seu silêncio. Se fizer sentido para você, se inscrever no canal ajuda a manter vivas histórias que não gritam, mas libertam. Porque às vezes, a maior coragem não é descobrir a verdade. É continuar vivendo depois dela. O que veio depois não foi um final, como muita gente imagina quando ouve essa história. Foi uma adaptação lenta, às vezes desconfortável, outras vezes surpreendentemente simples. A recuperação dele avançou em pequenos degraus, nunca em saltos. Algumas palavras soltas, sem frase. Momentos de lucidez intercalados com longos períodos de confusão. O passado, quando surgia, vinha fragmentado, como um sonho mal lembrado. E curiosamente, isso me poupou de algo que eu temi por muito tempo. Explicações. Não houve uma conversa direta sobre aqueles anos, sobre a mulher, sobre as noites, sobre o que ele sabia ou sentia, enquanto todos diziam que ele não estava ali. Os médicos foram claros. Forçar lembranças poderia ser cruel e inútil. Eu aceitei. Não porque fosse mais fácil, mas porque eu já não precisava dessas respostas para seguir. Eu observei quem ele era agora. E, principalmente, observei quem eu tinha me tornado. Houve um dia em que ele me olhou por mais tempo do que o normal. Um olhar ainda lento, mas atento. Disse meu nome com dificuldade, como se estivesse testando o som. Naquele instante, algo que eu carregava havia anos se soltou dentro de mim. Não foi alegria pura. Foi encerramento. Como se aquela parte da minha vida finalmente tivesse um ponto final emocional, mesmo que a história continuasse. Com o tempo, ficou claro para todos que ele nunca recuperaria a autonomia plena. Precisaria de cuidados contínuos, adaptações, ajuda constante. A pergunta que ninguém teve coragem de fazer em voz alta, mas que pairava no ar, era simples. Eu ficaria? E essa foi, talvez, a única decisão que eu tomei sem peso. Eu fiquei, mas não do mesmo jeito. Não como a mulher que se anula. Não como a presença automática. Fiquei com acordos claros, com ajuda profissional, com espaços separados, com uma vida que também me pertencia. Fiquei porque escolhi, não porque me empurraram para esse lugar. A diferença mudou tudo. Algumas pessoas se afastaram quando perceberam que eu já não aceitava tudo. Outras se aproximaram quando entenderam que eu tinha parado de pedir permissão para existir. Eu aprendi que nem toda perda é perda de verdade. Algumas são apenas ajustes tardios. Às vezes, quando o ajudo a se sentar perto da janela,
Ele fica em silêncio olhando para fora. Não sei o que passa pela cabeça dele. Não tento adivinhar. O silêncio agora não me ameaça. Ele apenas existe. Diferente daquele silêncio antigo, imposto, manipulado, usado contra mim. Esse é um silêncio honesto. Eu também voltei a ter sonhos. Não grandes, não cinematográficos. Sonhos possíveis. Um curso que adiei por anos. Viagens curtas. Risadas que não vinham acompanhadas de culpa. Eu precisei aprender que felicidade não é traição quando se sobreviveu a tanto. Se alguém me perguntasse hoje o que mudou tudo, talvez se surpreendesse com a resposta. Não foi descobrir a verdade. Não foi expor ninguém. Não foi ele abrir os olhos. Foi o momento em que eu parei de desaparecer para caber na história dos outros. Nada naquela trajetória foi fácil, mas foi limpa. E isso importa. Se você ouviu essa história até aqui, obrigada por permanecer. De verdade. Histórias assim não existem para chocar, mas para lembrar algo essencial. Você não precisa gritar para ser respeitada. Não precisa destruir para se libertar. Às vezes, basta parar de sustentar o que te apaga. Eu não chamo o que vivi de vitória. Eu chamo de sobrevivência. E isso, para mim, sempre foi o suficiente. Mesmo depois de tudo isso, houve uma fase que quase ninguém imagina quando escuta a história de fora. A fase em que, teoricamente, estava tudo resolvido, mas por dentro, nada estava simples. Porque quando a tensão some, o corpo começa a devolver tudo o que segurou por anos. Eu passei a sentir dores que nunca tive, um cansaço que não era físico, lapsos de memória pequenos, mas constantes. O médico chamou de estresse tardio. Eu chamei de conta chegando. Foi nesse período que comecei a terapia. Não como alguém em crise aberta, mas como alguém que sobreviveu tempo demais em modo de sobrevivência. A terapeuta não me pediu para reviver cenas, nem para chorar o que eu não chorei. Ela me fez perguntas práticas. O que eu queria agora? O que eu não aceitava mais? Onde eu ainda estava me anulando sem perceber? Cada sessão era um ajuste fino. Um reaprender lento de existir sem alerta constante. Enquanto isso, a recuperação dele seguia irregular. Havia dias bons, em que conseguia formar frases curtas, reconhecer lugares. Em outros, parecia voltar anos no tempo, confuso, dependente. Eu precisei aprender a não medir meu valor pelo estado dele. Isso foi mais difícil do que eu gostaria de admitir. Durante muito tempo, minha identidade esteve amarrada à resistência. Soltar isso dava vertigem. Em uma dessas fases de maior lucidez, ele fez um comentário aparentemente simples, mas que abriu algo delicado dentro de mim. Disse que sentia que muita coisa tinha acontecido, enquanto ele não podia agir. Não perguntou o quê, apenas afirmou. Eu respondi com honestidade contida. Aconteceu sim, e nem tudo foi justo. Ele me olhou em silêncio. Não insistiu. Aquela ausência de cobrança foi, estranhamente, um alívio. Pouco tempo depois, fui chamada novamente ao hospital. Dessa vez não como esposa, mas como parte interessada em um processo interno de revisão. Um auditor externo, alguém sem vínculos com a equipe antiga, conduzia entrevistas para fechar definitivamente o caso. Ele tinha autoridade técnica e moral. Não me pediu emoção. Pediu cronologia, pediu coerência, pediu fatos. E pela primeira vez, ouvi da boca de outra pessoa, em um contexto oficial, que o que aconteceu comigo não tinha sido apenas um desvio ético isolado, mas uma falha sistêmica, alimentada pela minha previsibilidade. Ouvir isso foi duro, não como acusação, mas como espelho. Eu tinha sido previsível porque sobreviver exigia isso naquele momento. Mas não era algo que eu precisava carregar como culpa eterna. Aquela constatação encerrou algo dentro de mim, de forma limpa. Quando o relatório final foi apresentado, não houve espetáculo. Houve linguagem técnica, conclusões firmes, consequências administrativas, gente que perdeu cargos, gente que nunca mais teve contato com pacientes vulneráveis. Não saiu em jornal, não virou conversa de corredor, mas foi irrefutável. E mais importante,
Não foi conduzido por mim. Foi conduzido por quem tinha o peso institucional para dizer, sem margem de dúvida, que eu não estava errada. Voltei para casa naquele dia com uma sensação estranha de paz e exaustão. Sentei no sofá e fiquei ali, sem ligar a televisão, sem pegar o celular, apenas respirando. Percebi que pela primeira vez não havia mais nada a provar, nem a ele, nem ao hospital, nem a mim mesma. Mas a vida não se reorganiza de uma vez. Ainda houve conflitos internos, ajustes de rotina, dias em que eu quis desaparecer de novo por cansaço. A diferença é que agora eu percebia, e escolhia diferente. Se você que está ouvindo essa história já passou por algo que só começou a doer depois que acabou, talvez entenda essa etapa silenciosa. O depois também exige coragem, talvez mais do que o durante. Eu ainda estava ali, ainda cuidando, ainda presente, mas não aprisionada. E essa distinção continuaria sendo testada, em camadas cada vez mais sutis, antes que essa história pudesse, de fato, encontrar o lugar certo dentro de mim.